João 17, 17. Você não vai esquecer mais. João 17, 17. Olha aí, versículo. Vamos ler juntos? Vamos lá? Santifica-os, na verdade, a tua palavra. De novo. Santifica-os. Você podia fazer uma oração para que esse versículo tomasse forma em sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Baixe sua fronte, ora ao Senhor. Peça que Deus ministre através dessa palavra o seu coração e que você seja a terra boa, qual Ele vai trabalhar para louvor da sua glória. Pai, nós viemos na casa do pão porque nós temos fome do Senhor. Nesta noite nós queremos nos deliciar da Tua palavra. Queremos ser alimentados da Tua palavra. Queremos ser desafiados pela Tua palavra. A Tua palavra toma forma no nosso coração, de maneira a produzir vida, ó Deus, exponencial, transformadora, no nome de Jesus. Por isso, longe de nós, qualquer assunto fora da palavra do Senhor, qualquer, ó Deus, inclinação do maligno para nos roubar a palavra, e que nesta noite somente a Tua palavra, ó Deus, tome forma em nossas vidas. Que cada coração que o Senhor trouxe aqui nesta noite, seja um coração terra boa, terra que o Senhor vai trabalhar. Nos ajuda, Deus, no desafio de expor esse texto, de expor a palavra, de aplicar a palavra e de produzir vida no nome de Jesus. Amém. Doutrinas saudáveis é a nossa temática do mês, nós temos trabalhado, e o tema desta noite é as doutrinas saudáveis e a santificação. Nós já falamos aqui sobre a fonte das doutrinas, o agente comunicador delas, a aplicação, seus efeitos. Pela manhã o Natan tratou sobre a centralidade da pessoa de Cristo, em todo princípio doutrinário, a pessoa de Cristo está ali registrado, e nós vamos falar um pouquinho então sobre a santificação. A santificação é a única condição de nós vermos o Senhor. É o que está lá em Hebreus, por exemplo, 12, 14. Seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você não pode se apresentar diante de Deus com uma vida toda torta, com uma vida sem passar por purificação. Ninguém entra no Santo do Santo em sã consciência, estando imundo. Tem que passar por uma transformação, assim também o céu. Ninguém vai entrar no céu se não passar por uma obra transformadora, santificadora, operada pelo Espírito através da sua palavra. O texto que nós lemos, Jesus está se despedindo dos seus discípulos, são as suas últimas palavras. Ele já havia prometido ali o amigo consolador, aquele que viria para aplicar de maneira eficaz a sua obra, e adiante de Jesus estava o alvo da sua missão, que era a cruz do Calvário, o sofrimento, o momento de entrega. Ele está aqui à véspera da Páscoa, e ele deixa aqui uma promessa para nós, de como ele venceria, esse é o contexto de todo esse texto, de como ele venceria o mundo por nós, de que nós também venceríamos, e de que deveríamos ficar animados com o futuro prometido por ele, apesar de no presente tivesse densas trevas. Apesar de toda a situação que estava envolvendo a dor, a perspectiva do Calvário, da cruz, do sofrimento, o nosso futuro prometido por ele era glorioso. E ele trabalhava por isso. É o que consumia o coração de Jesus, era a vontade do Pai de morrer pelo seu povo, de santificar o seu povo, de morrer de maneira salvadora. Ali, então, nós vemos nessa porção o contexto da oração de Jesus. Não é qualquer oração, é a oração intercessora. Jesus está se colocando no nosso lugar. Assim nós fazemos quando nós oramos por alguém, nós chegamos diante de Deus intercedendo por alguém, por uma cura, por uma transformação na família, no casamento, pelo trabalho, seja por qualquer circunstância assim, de maneira mediadora. Jesus está se colocando em nosso lugar, e ele ora pelos seus discípulos ali no papel de sacerdote.
daquele que entra no Santo dos Santos, rasga o véu e conversa com o Pai. Então esse é o contexto desta oração. Logo após essa oração, Jesus desceria para o Getsêmani, quando ele passaria aquele tempo de angústia profunda, sentiria o peso dos nossos pecados. Então ele ora, ele intercede, ele entra no Santo dos Santos, ele apresenta aqui a sua mediação. No conteúdo da oração de Jesus está um princípio doutrinário, a santificação. A santificação, por isso é esse verso que nós lemos hoje, aqui de João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por meio da santificação é que nós vamos ver o Senhor. Ao orar assim, santifica-os, Jesus está dizendo ao Pai que nós deveríamos ser apartados de um contexto para estar em outro. A ideia é de retirar para que estivéssemos ao seu inteiro dispor e agrado e serviço. Jesus está rogando ao Pai que seus discípulos fossem separados das coisas profanas e consagrados para um relacionamento com Deus. Era uma oração expiatória para que o poder da palavra fosse aplicado nestes que estavam sendo agora separados para uma vida de santidade. Há um termo aqui, na verdade. Verdade aqui é a palavra aletheia. O sentido é de que a santificação é um alinhamento com a verdade de Deus. Santificação é um alinhamento com o que Deus tem de melhor, a essência da palavra. Separar o que é perfeito, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o ensino da palavra de Deus. A oração, então, de Jesus pelos discípulos é de que todos os seus, então, sejam santificados pela palavra. O instrumento de Deus é a palavra, é pela palavra que todas as coisas vêm existir. É através da palavra que Deus imputa fé aos corações. É a palavra que norteia, que alinha, que ajusta as condutas das pessoas. Então nós precisamos aprender a orar, pedindo essa graça santificadora, pedindo que Deus nos santifique de acordo com a palavra de Deus, não nos santifique de acordo com os conceitos culturais que nós conhecemos. Porque para muitos, o conceito de santidade está ligado à cultura em que ele está. Amados, propriamente puro e santo, nenhum de nós jamais seremos. Principalmente pela nossa forma como fomos criados, aquilo que nós recebemos durante a vida e ainda a herança maldita do pecado. Só no céu há perfeição, pureza. Mas santificação é uma obra que Deus aplica naquele que, mesmo que ainda fosse imundo, o santificando, o tornando santo, assim como ele aplica a obra da justificação, declarando justo sobre aquele que não era. E a partir do momento que este recebe uma declaração do Pai de que é justo, ninguém mais pode dizer que é injusto. Já não há nenhuma condenação, porque quem poderia acusar não acusa mais. No tribunal de Deus já não há mais acusação sobre os filhos de Deus. Eles já estão em Cristo Jesus. Assim a obra santificadora também é aplicada quando Deus os declara santos, apesar de não sermos. Apesar de conhecer o nosso passado, do nosso presente, muitas vezes não está sendo aquelas coisas que deveria. Ele diz que o nosso futuro já é bonito, porque ele já aplicou a obra do seu Filho em nós. Então, o pedido é para que sejamos alinhados pela palavra de Deus. O meio de receber esta graça, diz o texto, é na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós somos alinhados pela verdade de Deus. Jesus está requerendo aqui do Pai a aplicação dessa obra santificadora através da sua palavra. Um meio de graça é a palavra de Deus, que tem poder para alinhar, aprumar, balizar, nortear nossa vida diante da nova natureza que nós recebemos em Cristo Jesus. A palavra nos alinha, é exatamente a palavra que nos diz o que podemos e o que não podemos fazer. Como nós vamos conduzir agora diante das circunstâncias da vida, em nossos relacionamentos com Deus, conosco e com o nosso semelhante. E o interessante é que essa porção da palavra aqui nesta noite, a palavra santificação, em especial a palavra santidade, é a principal marca da igreja. A igreja vai ser conhecida pela
vida que ela tem diante de Deus? Pela sua santidade. É a marca do povo de Deus, é a santidade. Assim, os utensílios sagrados do Antigo Testamento, os ritos sagrados do Antigo Testamento e os próprios atos do sacerdote do Antigo Testamento apontavam para santidade, para aquilo que era santo, aquilo que era separado para o Senhor. Inclusive, o que se deveriam andar os sacerdotes sempre com um dizer: santidade ao Senhor. Eu pertenço a alguém e estou completamente comprometido com Ele, só com Ele. É um relacionamento de pureza, não é um relacionamento de mistura, não há idolatria, não há prostituição, há uma dedicação completamente exclusiva a Ele. A igreja, então, é a comunicação dos santificados em Cristo, daqueles que foram chamados para uma vida de santificação. Cada cristão é um santificado e ele precisa crescer em santificação. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, você podia abrir comigo, é o que Paulo vai declarar aos Coríntios. Olha a ênfase que Paulo dá, capítulo 1, versículo 2. A ênfase que Paulo dá, quando ele direciona a igreja, ele diz lá: a igreja de Deus que está em Corinto, a quem? Aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. É a esses que ele está escrevendo. Ele está escrevendo uma igreja, e qual que é a ênfase que ele dá à igreja? Eu estou escrevendo para um povo que é chamado para ser santo. Essa é a sua vocação. Você foi chamado para ser santo. O desprezo à santificação é a causa de diversos problemas espirituais na vida da igreja de ontem e a de hoje, e o será na de amanhã. Escândalos sexuais, soberba, glutonaria, embriaguez, falta de compromisso com coisas espirituais, são apenas alguns sintomas da ausência da obra da santificação na vida dos crentes. E tem gente que ainda prega uma tese que é possível evitar a santificação e assim entrar no céu. Por exemplo, quando você lê a primeira carta de João, seja nos seus 5 capítulos, João está combatendo seitas gnósticas e gente que tinha um pensamento que era possível estar no meio do povo de Deus, não santificar e ainda assim ver o Senhor. E ele começa a trabalhar várias teses ali. Olha, se você não ama Deus, se você não ama seu irmão, quem você está vendo, você não pode amar Deus, quem você não vê. Sua vida é uma mentira. Ele vai trabalhar sempre o confronto com a verdade. É impossível a pessoa viver evitando a santificação e querer entrar no céu. Evitando querer ter uma vida, uma normativa santa, separada para o Senhor e querer entrar no céu. Então, ali há um embate. Mas hoje, infelizmente, ainda há gente que pensa assim, que despreza a prática da santificação. E a igreja nunca esteve tão mundanizada como na nossa geração. O evangelicalismo trouxe um modo de ser evangélico, um modo de ser gospel, sem santificação. Isso se chama secularização. Tornou-se parte de um grupo evangélico, mas não mudou a essência do coração. E os anos passaram e não houve amadurecimento na fé, crescimento, abandono do erro. O que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que praticava isso não pratica mais. Não passou pelo processo. Continua um bebê espiritual carregado de pecados. A igreja não caminha assim. Não caminha assim. Então as pessoas estão buscando soluções carnais para problemas espirituais. Essa é a realidade de hoje. Há muito discurso sobre a obra, mas pouca prática de abandono do pecado. Hoje nós criamos teorias sobre tudo, e nós pesquisamos sobre tudo, mas nós não aprofundamos em nada. Vivemos na sociedade secularizada e superficial. Assim são os relacionamentos uns com os outros, relacionamento com Deus. Você clica no Google e você pergunta qualquer coisa, ele responde. Então todo mundo sabe sobre tudo hoje, mas não aprofundou em nada. E tem muita gente que tem um conceito sobre Deus, mas não tem um relacionamento com o Eterno. Tem muita gente que sabe todos os predicados morais, mas a sua vida não pode ser vista pelo espelho. Ele não pode se olhar no espelho e dizer assim: esse sou eu.
E tem gente que está esperando manifestar aí a sua melhor versão. Hoje é o tema que está nas séries aí de Netflix, não é isso? Essa é a melhor versão de mim mesmo. Você conhece esta? O cristianismo não vai produzir em você a melhor versão de si mesmo. Porque o Evangelho promove em nós uma transformação tão completa e radical que a melhor versão de mim mesmo só pode ser Jesus. Você está entendendo? Se não for Jesus, não serve. Não serve para Deus, não entra lá. Sem santificação, ninguém entra lá. Sem passar pela obra do Filho de Deus, ninguém entra lá. Então não busca a melhor versão de si mesmo. Você precisa buscar é que as pessoas vejam em você o Filho de Deus. O Filho de Deus, o carpinteiro. O carpinteiro lá de Nazaré. Então tem gente buscando estratégias, dinâmicas, programas de entretenimento, mas tudo faltando santidade. Falta vida prática com Deus. E se há desprezo com a santificação, a causa do problema está identificada. As pessoas estão negando passar por uma obra transformadora. O problema está identificado. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. É para isso que Deus nos chamou. Essa é a nossa vocação. Versículo 7. Vamos ler juntos? Porquanto o mesmo apóstolo vai dizer, versículo 3, volta para nós agora no verso 3. O que está aí? Esta é a vontade. Essa é a vontade de Deus para nós. Esse é o padrão de Deus. Esse é o desejo de Deus para nós. A santificação. O salmista Davi vai afirmar que sem santidade ninguém vai ter intimidade nem comunhão com Deus. Quando ele escreve, por exemplo, lá no Salmo 15, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem vai morar no teu santo monte? Quem é essa pessoa? Davi responde: o que vive com integridade, pratica a justiça. É esse. Se não tem essas marcas, não entra lá. Ele estava dando um padrão para nós, da referência que Deus exige. A santificação é o padrão de Deus para nós. O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Para discorrer sobre esse assunto que ele é tão vasto, importante, essencial, vital para a vida da igreja, eu quero destacar 4 aspectos da doutrina da santificação. 4 aspectos rápidos, para a gente ter um entendimento um pouco mais amplo do que nós precisamos viver para a glória de Deus. Em primeiro lugar, santificação é separação. Responda comigo, santificação é separação. Esse é o conceito básico, bíblico, sobre santidade. Santidade é, de maneira muito simples e inquestionável. Santificação é igual a separação. Esse é o termo, e foi pela primeira vez usado lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 5, quando Moisés tem um encontro com Deus, é o lugar da sarça, e diz assim, Deus continuou, não chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O lugar em que estás é terra separada. É terra onde Deus está se manifestando. É o espaço santo da manifestação da presença de Deus. Não toque. É um lugar chamado sagrado. Porque há uma manifestação, havia uma teofania acontecendo ali, uma manifestação visível da glória de Deus. Ali há uma manifestação da santidade de Deus. E o que faz diferença entre o povo de Deus e o mundo é o fato de que Deus habita com e no crente.
habita com você e em você. Isso torna-nos santos, separados. Somos santos porque somos a habitação de Deus. E somos a habitação de Deus, somos separados para sermos habitados por Ele. Primeiro nós somos habitados por Ele, mas nós somos separados para isso também. Nós não somos habitados para vivermos num contexto de prostituição, de impureza, mas separados para sermos puros, limpos, santos. Lá em 2 Coríntios, você podia abrir comigo? 2 Coríntios capítulo 6. Versículo 14 a 18, Paulo está tratando desses assuntos e diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os dos ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos dos meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas imundas, e eu vos receberei. Serei vosso Deus, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Somos a habitação de Deus, separados para Ele. Que comunhão pode haver entre os filhos da luz e os filhos das trevas? Se nós entendemos que santidade é separação, precisamos separar as coisas. Precisamos viver de maneira que nós não podemos ser comparados aos ímpios mesmo. O nosso modo de andar. Quando você lê o Salmo 1, diz que muito feliz, bem-aventurado é o homem que não anda, não detém e não se assenta. É o que faz distinção. Diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ele é diferente. Ele não tem que criar uma forma do mundo para conquistar o mundo. Pelo contrário, ele precisa ser sal da terra e luz do mundo. Ele é o diferencial de Deus. Ele é separado. Deus não nos tirou do mundo, mas no mundo somos a distinção. É sobre nós que está a bênção de Deus. A cura das nações passa pela igreja. Um povo santo, que influencia pelo modo de pensar, de falar, de porque ele reflete a imagem de Deus em sua vida. Reflete os estatutos, reflete as ordenanças, a palavra de Deus passa por ele e faz dele uma fonte. É por isso que ele faz diferença, ele está separado para o Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 19, ele ainda vai dizer, 1 Coríntios 6, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não é apenas o que nós pensamos, mas também como nos movemos, como nos vestimos, como nos portamos, qual é o uso que nós fazemos desta máquina maravilhosa que Deus nos deu, um corpo, pelo qual nos movemos. Tudo isso envolve. Então, o primeiro conceito é de que santificação tem a ver com separação. Você é alguém separado. Se você quer ser santo, você tem que ser separado. Separado. Essa separação envolve o segundo aspecto. A santificação é a separação para. De uma vida mundana para uma vida de santidade. De uma vida de pecado para uma vida transformada. Quando uma pessoa é convertida por Deus, ela é separada do mundo e passa a ter uma dedicação exclusiva a Deus. É separada de uma vida mundana para uma vida de santificação. Um dos paradigmas do diabo, e ele tenta atacar a igreja, e ataca a igreja assim, você pode servir a Deus sem romper as cordas com o mundo.
De que você pode servir a Deus, continuar com o mesmo linguajar, com o mesmo jeitão, fazendo as mesmas práticas. Isso é uma doutrina demoníaca. A santificação é rompimento com essas coisas, com os valores do mundo. Eu sei que quando nós rompemos os cordões com o mundo, muitas coisas nós perdemos. Louvado seja Deus por isso. E muitas oportunidades perniciosas nós vamos perder. Tem gente assim, vou perder muitos negócios, pastor, se eu mudar a minha linguagem, se eu mudar o meu jeito de administrar. Olha, se é Satanás que está patrocinando os seus negócios, é bom você perder ele mesmo. Porque a partir desse momento, quem vai ser o senhor da sua vida, da sua história, dos seus negócios? No relacionamento com o patrão, empregado, nos negócios, no casamento, nos relacionamentos de amizade, ou de qualquer que seja, na escola. Nosso padrão é outro. Somos separados das trevas para a luz. Há pessoas que acham que pode servir a Deus mesmo convivendo com práticas mundanas, utilizando-se da fuga desse mundo, de que você pode rir das piadinhas imorais e não fazer parte delas. Coitado de você. É bobo achar que vai dar certo. Você pode participar do que está acontecendo, eu não me envolvo demais, e dizer que Deus não vai tratar com você. Um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Paulo vai dizer que a santidade cristã, ela é oposta a uma vida dissoluta. Olha só o que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante. É disso que ele vai tratar. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Versículo 17, capítulo 4 de Efésios. Está aí. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Ou seja, estão alheios a uma vida de santidade porque estão prisionados numa vida mundana. Diz assim, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Olha só, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, sua velha vida, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências, do engano, e vos o quê? Renoveis no espírito do vosso, e vos revistais de um novo homem, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A palavra de Deus nos baliza, nos alinha. Quando nós olhamos a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, e a nossa vida não está condizente, nós precisamos de mudança, aproximação com a linha boa, alinhamento. E se nós entramos no alinhamento da palavra, a obra da santificação vai ser operada em nós. O Espírito Santo está aplicando. Cada dia que passa, quanto mais você estudar e aprofundar na palavra de Deus, mais santo você vai ser. Sabe por quê? Porque você vai descobrindo as velhas práticas na sua vida, coisas que você ainda nutria, e você vai deixando. A obra da santificação ela é progressiva na vida do crente. A obra da justificação é imediata. Mas a santificação ela é progressiva. Ela tem a ver com relacionamento. Quanto mais você conhece o seu Deus e quanto mais você se aproxima dele, mais limpo você quer se tornar. Tem crente que ele continua mundano, porque a palavra de Deus não tem efeito na sua vida, porque ele não ama a palavra de Deus. Ele não passa pela prática saudável das Escrituras. Ele não apruma os seus comportamentos pela palavra. A palavra confronta, mas ele repele. Ele criou um antídoto, ele se defende da palavra. Tem gente que não gosta de ler a Bíblia, sabe por quê? Porque a Bíblia é o único livro que te lê.
Ela sonda você. Ela toca no seu pecado sem mandar você para o inferno, mas ela toca. A Bíblia é o único livro que não escondeu as tragédias dos seus heróis. Davi tentou esconder seu pecado, ele envelheceu, ele adoeceu, mas Deus tratou. Enquanto ele não confessava os seus pecados, ele foi... O Espírito de Deus tratou com ele. Porque Deus o amava. E na vida dele precisava acontecer um processo chamado santificação. Santificação. Pedro nos exorta de que os maus hábitos devem ser substituídos por novos hábitos. Hábitos santos. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 e 15, ele diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, não fique dentro de uma forma, dentro de um sistema da velha prática. Ah, mas eu aprendi a falar palavrão com meus pais. Meus pais sempre falavam palavrão. Você não é seus pais e você tem uma vida nova em Cristo. A Bíblia diz que não deve entrar na sua boca e nem sair da sua boca nenhuma palavra torpe. O que deve sair é aquilo que edifica. Isso mostra se você ama Deus ou não. Se você ama a palavra de Deus, você passa a obedecer, balizando a sua vida. Mas se você quer amoldar as velhas paixões, você vai continuar com os velhos sentimentos, com as velhas práticas, com os velhos tiques. Tem gente assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E eu falei: vai torrar no inferno assim. A gente cantava uma canção quando a gente era criança, na escola bíblica, era assim: sempre melhorando, sempre melhorando. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Cristo é nossa vida real, Cristo é nossa vida real, Cristo é nossa vida real, sempre melhorando no Senhor. Mas tem gente que está sempre piorando. Jesus na causa, né? Amado, se você tiver 10 anos de igreja, sua vida não melhorou, você deve duvidar se você é o escolhido de Deus. Você começa a duvidar sobre a sua salvação. A eleição, ser escolhido do Senhor, não exclui a santificação, pelo contrário, é o start inicial. Uma vez que você foi amado pelo Senhor, você quer se apresentar como um vaso limpo, santo a Ele, sempre melhor. É a Ele a quem você serve, é a Ele quem você quer agradar. A sua vida quer ser uma beleza para Ele. Por isso, qualquer prática que incondizente com a palavra do Senhor deve produzir em nós uma tristeza imensa e nos levar para um conserto com Deus. Não uma fuga. Não é dizer: tive medo. Não, é correndo para o Pai. A palavra temor nos fala de medo. Mas o temor, a Deus, ele não nos afasta de Deus. Pelo contrário, faz nos limpar procurando Ele. Faz-nos ter fome de Deus, sede de Deus, medo de ficar longe dEle. Por isso, eu me limpo. Por isso, eu me santifico. Então Pedro está tratando aqui de que nós não podemos amoldar. Ele continua, versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Isso é o que você faz, é o que você fala, é o que você deixa de fazer, ou seja, é o que você pensa. Tudo que envolve suas faculdades, suas ações, suas volições, precisam passar por um ato transformador de Deus. Transformador de Deus. A minha esposa era maravilhosa que eu conheci, mas hoje ela é top. Sabe por quê? Como ela cresceu. E ela sabe que ela recebeu quando casou. O que Deus já fez. Por isso ela não desanima, né? Deus continua trabalhando. Deus é muito bom, gente. Tem um tanto de gente que casou aqui com os estrupícios, né?
mas Deus operou uma graça, vai melhorando, né? Vai melhorando. Louvado seja Deus. O problema é quando o sujeito empaca na vida cristã, se torna bruto, se torna impuro. Esse não receberá a graça de Deus. Verso 16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a ordem para nós. Então, em primeiro lugar, santificação é separação. Segundo, é santificação de, para. Do mundo para Deus. Eu era torto, mas Ele me endireitou. Mudou meu jeito de falar, de pensar e de agir. É por isso que eu procuro agradar o meu Senhor. Ele me transformou. O apóstolo Paulo, em todos os seus escritos, ele vai registrando o que Deus fez na vida dele. Aquele que foi perseguidor da igreja, foi o que mais se dedicou. Foi o que buscou consertar os seus comportamentos e mostrou isso, que a sua vida se tornou inspiração para a igreja. Nós lemos hoje porções dele, que Deus o inspirou a escrever. Então é de para. Em terceiro lugar, santificação é implantação de uma nova cultura, marcada pelo Evangelho. Uma nova cultura é implantada em nós, isso é santificação. Recebemos uma natureza diferente agora. Uma cultura que vai crescendo dentro de nós, de uma cultura paganizada, secularizada, liberal, com uma cultura de santidade. Deus vai mudando os nossos tiques, os nossos jeitos. E cada dia que passa, a nossa vida, ela está mais próxima, mais parecida com a vida de Jesus. Toda cultura tem o seu padrão de sagrado. Esses padrões são chamados de tabus. Tabus. E são relativos de cultura para cultura. E o Evangelho é a oposição à cultura instalada. O Evangelho, ele muda a cultura. O perigo é você querer levar o Evangelho num lugar e não mudar a cultura. É natural que onde o Evangelho entrou, as coisas foram transformadas. O povo mudou. Mudou em todos os seus procedimentos, porque ele é contra a cultura. Quando Jesus ele começa a pregar as boas novas, ele começa a enfrentar uma cultura farisaica demoníaca, dominadora, que não havia compaixão, misericórdia, que havia um legalismo terrível. Ele passa a enfrentar, e havia uma prostituição imensa naquele contexto. O Senhor Jesus, ele põe o dedo na ferida, ele trata da cultura que está errada, e ele cura a cultura. Quando ele entra na nossa vida, a cultura nossa precisa mudar. A cultura da palavra nos santifica, nos aproxima do Senhor, nos alinha com Ele. Então, todo tipo de padrão desvirtuado, ele vai alinhar novamente. A santidade criada na mente do homem, ela é totalmente diferente do que Deus estabeleceu em sua palavra. Os padrões de Deus são mais elevados. São mais elevados. Olha o que está lá em Colossenses capítulo 2, 20 a 23. Ainda que o homem implante numa cultura algo que parece ser bom, que parece ser bonito, vou dizer, por exemplo, a cultura indígena. Onde estiver nessa cultura algo que é pecaminoso, o Evangelho vai confrontar e vai tratar. Seja aqui ou em qualquer lugar do mundo. Quando Ronaldo Lidório levou o Evangelho para os Concombas, lá na divisa do Togo, a Nigéria, aquela região lá, e evangelizou aqueles povos, eles foram alcançados pelo Evangelho, havia ali a poligamia. O padrão bíblico é a monogamia. Lá havia homens casados com 15 mulheres, 5 mulheres, 10 mulheres, mas eles se converteram ao Evangelho. Tinha muitas coisas na cultura deles que eram boas, e isso não precisou ser mudado. Mas tudo aquilo que era contra a cultura do Evangelho, o Evangelho entrou. Nenhum desses homens tornaram-se líderes na igreja. Eles não abandonaram as suas mulheres porque elas iam morrer de fome, mas tiveram que ensinar seus filhos a terem uma só esposa,
E hoje a igreja é totalmente liderada, estruturada, com mais de 13 mil convertidos. Toda aquela região, dentro do padrão bíblico, a cultura foi mudada. Aquilo que precisava ser mudado. Eles continuam comendo as mesmas coisas, sabia? Cantam do mesmo jeito, as canções que eles gostavam de cantar, mas muitas coisas mudaram. São mais saudáveis, estão mais bonitos. Não precisou mudar aquilo que não precisava, mas aquilo que precisava mudar na cultura, o Evangelho entrou e transformou. Colossenses 2, 20 a 23. Se morresse com Cristo, para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseie isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens? Tem gente que acha que estabelecer regras é estabelecer santidade. Olha só, cheio de limites. Paulo vai dizer, olha, não é esses padrões humanos que determinam a santidade. Porque de todas essas coisas, com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra os desejos da carne ou sensualidade, como tem aí. Não podem mudar o coração do homem. É o Evangelho que muda. É a palavra de Deus que tem que entrar. Para que alguém seja considerado tão santo aos olhos do Pai, ele precisa passar por uma obra chamada santificação. Ele precisa ser santificado. Somente aquele que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é perdoado, é então santificado por Deus, e ele entra num processo agora de santificação. Tem gente que se converteu aos 90, gente, vai morrer aos 91. Tem muito tempo? Não. Tem que se consertar mais rápido, não é isso? Mas tem uns que têm a vida inteira. Mas ele acha que ele tem a vida inteira. Ele diz assim, olha, eu vou viver de qualquer maneira hoje, quando chegar pertinho, viu, Revenantes? Aí eu conserto tudo a minha vida. Louco, esta noite vão te pedir tua alma. Como é que você está preparado? Palavra de Deus para Ezequias, põe em ordem tua casa que tu vai morrer. Conserta as coisas que estão erradas. O homem começou a restaurar o culto, restaurou tudo que... Deus deu mais 15 anos para ele, curou ele. Mas eu imagino que cada dia daquele homem foi vivido para o Senhor. A partir daquele momento, o relógio estava tocando e ele sabia que ele não tinha muito tempo. Então, santificação é um processo. E ela tem como referencial a revelação da palavra de Deus. Seja do Antigo ou do Novo Testamento. O contexto de sagrado precisa ser operado em nós, de que nós somos separados por Deus. Se você lê todos os livros do Antigo Testamento, vindo até o livro do Apocalipse, você vai ver que sempre teve a ver com separação. Deus tirando o seu povo, Deus separando o seu povo, Deus separando o sacerdote, Deus separando profetas, Deus fazendo atos de santificação, para mostrar que nós precisamos ser separados. A oração de Jesus, olha, não rogo que os tire do mundo. Eu rogo que o mundo saia deles. A oração de Jesus por nós não é para a gente sair de onde nós estamos morando. É para o mundo sair de dentro da gente. Porque tem gente que, ele não apenas está no mundo, o mundo está dentro dele. Ele é mundanizado. Ele gosta do pecado. Ele gosta da sujeira. Ele gosta da imundície. Ele não passou por um processo transformador aqui dentro. Não nasceu de novo. O novo nascimento tem que acontecer. E o melhorando sempre. Sempre. Olha o que está em Levítico 27:30. Santificação envolvia vários processos. Pessoas, comportamentos, objetos, lugares e tempos santos. E diz assim, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como as frutas das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Tudo que era estabelecido por Deus era dedicado também a Ele. Santidade é uma dedicação a Deus. É quando nós nos dedicamos a Ele. Por exemplo, o nazireato. Alguém que se preparava para algo específico, para servir o Senhor daquela maneira. Olha, eu não vou mais cortar o cabelo, porque eu nunca mais vou cortar o cabelo. Me consagrei para o Senhor. Isso vai ser uma marca. Deus não está mandando ninguém fazer isso, tá?
havia nazireato lá no Antigo Testamento. Você não precisa tomar nenhuma postura física. Você precisa tomar uma postura aqui dentro, ó, de que eu sou separado para o Senhor. Separado para o Senhor. Então Jesus vai condenar toda tradição humana que tenta substituir os princípios da palavra no processo da santificação pessoal. É o que nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Marcos. Olha o Evangelho de Marcos, capítulo 7. A gente é punk. Jesus pegava os fariseus e ele fritava os caras que queriam viver uma vida dúbia. E Jesus operando a obra do Evangelho. Ele diz assim, capítulo 7, ora, se reuniram a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. Olha, gente, veio a turma que era da cúpula. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergir, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Interpelando os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que podeis aproveitar de mim é corbã, isto é oferta para o Senhor, então o dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela própria tradição. Até aí está bom. Então nós vamos ver que muitas coisas eram processos apenas dizendo o seguinte, olha, se fizer isso, aquilo, aquilo outro, você vai se tornar melhor. Eles negavam a palavra de Deus pela tradição dos homens. A santificação é uma obra operada pelo Espírito através da palavra, balizando o crente com a vontade registrada de Deus nas Escrituras. Em quarto lugar, a santificação envolve a apresentação. A apresentação. No ato da conversão ou da santidade da salvação, Deus opera de forma soberana, irresistível, mas no processo da santificação nós cooperamos com Deus. Cooperamos? Sim, nós respondemos com fé. Na salvação é uma obra completamente livre de Deus. Deus opera onde, como e quando quer. Mas a santificação é uma resposta que Deus colocou em nós. Que nós precisamos desejar Deus, desejar ter uma vida santa. Então Deus trabalha naqueles que se oferecem e de que se apresentam a Ele. Santificação envolve a apresentação. Olha o que diz o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Onde a participação do crente é requerida por Deus. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, o quê? Que apresenteis, é o que está aí, vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. O termo rogo-vos aqui, paracaléu, tem a ideia de chamar, convidar, clamar, apelar, encorajar a uma ação de se apresentar a Deus. De se apresentar a Deus. Santificação precisa ser de um desejo profundo de se expor. Deus, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ter uma vida santa. Eu quero ser o diferencial nesta geração. O termo apresentar significa oferecer ou dedicar-se exclusivamente. E observe que apresentar não é uma ordem, mas um convite. Deus está convidando você a se apresentar. Se a obra da salvação é operada diretamente por Deus, a obra da santificação, Ele quer uma resposta sua. Deus não vai te arrombar, não vai te exigir isso de maneira assim, olha,
A condição de você entrar é santificação. Mas você pode rejeitar a obra santificadora. Você pode viver como mundano a vida inteira e não entrar no céu, porque você resistiu à obra da santificação da sua vida. Você quis viver como um pagão. Então é um convite para irmãos e não para incrédulos, apresentar. É um ato de separação da salvação. É um ato contínuo da obra da salvação. Deus nos salvou, agora como que eu me apresento a Ele? Qual que é a resposta? Qual é a minha resposta? Então Paulo está clamando, rogando, suplicando que nos apresentamos para sermos exclusivos do Senhor, santificados ao Senhor, dedicados ao Senhor. Dedicados ao Senhor. Então santificação envolve a apresentação. O convite hoje é: apresente-se para Deus. Deus, eu quero ser santo. Deus, eu quero ser mais crente. O caminho de Deus para o seu povo é a santidade. E sem ela, não veremos o Senhor. Não veremos o Senhor. A santificação precisa necessariamente promover em nós, então, separação. Rompimento com o pecado, com o mundo e com os hábitos do velho homem. Precisa promover. Rompimento. É a palavra o instrumento para isso, gente. Quem não estuda a palavra diariamente, não medita nela, ele não tem padrão, ele não tem baliza, ele não tem parâmetros. É a palavra de Deus que nos coloca parâmetros, referenciais. A separação é de uma vida mundana para uma vida santa, deixando a nova natureza de Jesus ser implantada em nós. A santificação é uma implantação, é uma nova cultura, é um novo jeito de viver, é o jeito do Evangelho, não é o jeito dos evangélicos, é o jeito do Evangelho. E envolve apresentação, um ato de dedicação exclusiva. Por isso nós precisamos ser agentes santificadores, orar pela santificação. Qual a última vez que você orou pela sua vida, para que você fosse mais santo? Você orou, dizendo: Deus, tem coisas da minha vida que eu quero abandonar. Mas não apenas quero, Senhor, eu decido abandonar hoje hábitos que me afastam do Senhor. O que eu falo? Quem sabe o seu problema hoje é palavrão. Você tem um linguajar mal polido. Falta a salvação da língua. Tem gente que a língua não foi salva ainda, né? A obra da santificação, Deus, me ajuda. Eu quero dizer para você que a boca fala que o coração está cheio, viu? Você está alimentando em algum lugar de alguma coisa que não deveria. E a gente põe para fora o que a gente alimenta. Tem muita coisa que a gente arrota. É isso aí. Nas pessoas, porque a gente alimentou isso o tempo todo. Isso perturbou sua mente. E ao invés de abençoar as pessoas, você agora só soltam palavras que difamam, que estragam, que machucam, que maldizem. Talvez o seu problema seja pensamentos. E é isso que você tem se alimentado. Pensamentos profanos, impuros. A gente fiscalizar pensamento não tem jeito. É você e Deus, o Senhor que te vê em secreto. Deus sabe o que você pensou. Talvez o problema seja os seus olhos, que é a lente da alma, por onde entram vários desejos. Você olhou, você cobiçou. Talvez as suas mãos tenham estado sujas, porque você gosta de extrair aquilo que não lhe pertence, ou tocar naquilo que é proibido. Santificação é separação. Você precisa se separar para Deus. Diz assim: isso não tem a ver comigo. Os meus valores mudaram. Eu sou cidadão do céu. Eu estou peregrinando aqui. Então, eu não vou ser retirado deste mundo agora, mas o mundo vai ser retirado de mim. Então, você começa a arrancar. Você está entendendo aí?
tirar o mundo de você, no nome de Jesus. Deus, tira isso de mim, Senhor. Diga para Deus, Deus, eu vou cooperar. Eu não vou resistir. Eu vou cooperar. Eu vou cooperar. Talvez seja o seu temperamento, que não mostra que alguém que nasceu de novo, porque quem passou pelo Espírito Santo, os seus temperamentos são controlados. Mas você é explosivo, agressivo, violento, precisa de trato. Precisa passar por uma obra santificadora. Eu estou dando alguns exemplos, meus irmãos. Você conhece a sua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar que sem santificação você não vai ver o Senhor. Se você não levar Deus a sério, fique tranquilo, Ele vai levar você a sério. Você está entendendo? Você pode brincar com Deus, Ele não vai brincar com você. Ele está anotando tudo. Eu quero dizer para você que você pode parar numa vaga proibida, estacionar seu carro, de qualquer jeito, fazer o que você quiser, pular em cima do carro. O guarda da CET vai estar vendo. Você pode rir para ele quando dá piada. No final do mês chega a foto e o carnezinho para você pagar. Você está entendendo? Você não vai conseguir iludir Deus com a sua performance. Se você brincar com Deus, Ele não vai brincar com você. Se você não passar por um processo transformador, você não verá o Senhor. Isso significa o dia que você fechar seus olhinhos aqui, filho, quando você abrir de novo, o seu amigo não estará lá. Não será Jesus que vai te receber. Você está entendendo? Você não vai escutar o convite, vem de benditos, meu Pai. Porque o Apocalipse diz o seguinte, quem não entra, diz que a cidade santa tem 12 portas. Ela é acessível a todos, o Evangelho é acessível a todos podem ouvir o Evangelho. Mas diz lá também, no Apocalipse 21 e 22, que os adúlteros não vão entrar lá. Gente que fala mal dos outros, fofoqueiro, efeminados, e tudo mais, está tudo falando ali, mentirosos, não entrarão os que tais coisas praticam. Isso significa que o céu está aberto a todos, só não está aberto a tudo. Sem santificação ninguém vai ver o Senhor. O Evangelho está sendo pregado. A palavra está sendo exposta. Se ela não balizar a sua vida, você não entra. Você não entra. A palavra de Deus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem anda na verdade, anda na luz. Quem anda na verdade não se ilude, não se engana, não se frustra. Quem anda na verdade, anda de cabeça levantada. Pode olhar nos olhos. Não precisa esconder nada. Não tem tapete. Não tem nada debaixo do tapete. A palavra em Provérbios 28:13 diz o seguinte, o que encobre as suas transgressões não prospera, mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Alcança a misericórdia. Eu queria orar, mas eu queria que você orasse aí, antes. Eu não vim te acusar aqui nesta noite. Mas a palavra de Deus nos acusa. Porque a palavra de Deus, ela ajusta a conduta do crente. Ela nos ajusta, meus irmãos. Nós somos santos para um Deus santo, porque se a gente não for santo, a gente não pertence ao Deus santo, porque o caráter dele se revela em nós. O filho será conhecido pelo pai. O pai conhece seus filhos. As ovelhas conhecem a voz do bom pastor. O pastor conhece suas ovelhas. Os cabritos não conhecem a voz do pastor. As ovelhas conhecem, ajustam-se, perdoam-se, curam-se, limpam-se e se tornam vasos úteis para o seu possuidor. Deus usa vasos quebrados, vasos pequenos, vasos grandes, não usa vaso sujo. Satanás usa. Tem muita gente sendo usada. Vaso sujo. Deus quer te usar como vaso limpo. Sua oração seja, quebra-me, faça de novo, Senhor.
santifica a minha vida, Senhor. Santifica-me para Ti mesmo. Eu quero me separar para Ti, eu quero ser exclusivo do Senhor, Senhor. Não colocarei outros deuses diante do Senhor, outras práticas que não sejam, ó Deus, saudável, como as doutrinas do Senhor, como a palavra do Senhor. Eu quero estar alinhado, Senhor, no nome de Jesus. Baixe sua fronte, nós vamos orar. Queria que você orasse. Por esse tempo de oração, nós vamos cantar uma canção e eu vou encerrar orando no final. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, poderoso. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, poderoso. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, poderoso. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, poderoso. Tu és o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Cordeiro Santo, Verbo de Deus, Jesus, Tu és o Senhor. Coloque-se de pé para nós cantarmos esse Teu cântico. sacrifício foi perfeito, reconciliou-me com Deus. Tua justiça imputada em mim livrou-me da perdição. Para sempre vou adorar, para sempre vou exaltar, exaltar, para sempre vou me prostrar.
Santificação não é não pecar. Não quer dizer que você não vai pecar mais. Santificação é uma reação positiva para com o pecado. É quando nós pecamos e reagimos de maneira transformadora, arrependida e mudança de vida. Isto é santificação. É quando aquilo que ofende o caráter de Deus em nós não pode mais tomar forma em nós. Aquilo é uma aberração à nossa natureza, que agora é santa, que recebeu a implantação do Evangelho. Aquilo incomoda, é como um som que dói nos nossos ouvidos. Aquilo não tem a ver com a cultura do céu. Então, a Bíblia diz, se nós pecarmos, temos um advogado. Ali é uma condicionante. É porque o pecado ele tem que ser um acidente no meio da igreja, não a prática dela. A prática é a santificação. Está entendendo? Então, santificação é reação positiva. Ao invés de cair no pecado, a gente reage para viver de maneira santa, para agradar ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graça por esta noite, por tua palavra, pelo teu Espírito. Que o teu Espírito aplique a palavra no nosso coração, produza em nós um desejo de uma vida santa, atitudes santas, ó Deus, que a nossa vida glorifique o Senhor. Queremos ser a habitação de fato do Senhor. Por isso, ó Deus, tira o mundo de nós, tira todas as paixões do mundo, o desejo do mundo, a fraqueza desta carne, ó Pai, para que nós possamos nos sujeitar somente ao Senhor. Queremos nos separar para Ti, Senhor, para uma vida santa, para uma vida reta. Queremos ser promotores de uma vida de santidade, e que não apenas esteja escrita em nós, mas a nossa vida seja santidade ao Senhor. Por isso santifica-nos, ó Deus, na palavra. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é a luz da nossa caminhada, a Tua palavra, ó Deus, é a bússola, ó Deus, pelo qual nós caminhamos e nos conduzimos, ó Deus, é o padrão, ó Deus, dos nossos relacionamentos, ó Deus, das nossas afirmações, dos nossos procedimentos, é a palavra do Senhor. Baliza os crentes nesta noite, que o Teu Espírito Santo aplique a palavra, somente a palavra, não é usos, não é costumes, não são, Deus, ordenanças de homens, mas o que a palavra do Senhor ordena, a boa doutrina do céu, goteje sobre nós, Senhor, no nome de Jesus, e conserte-nos para o louvor da Tua glória, para que um dia sejamos de fato apresentados, ó Deus, gloriosos, transformados, ó Deus, no nome de Jesus. Que as nossas vestes sejam sempre alvas, e que jamais falte óleo sobre a nossa cabeça, Senhor. Santifica Teu povo, ó Pai, para Ti mesmo. Separa esse povo, um povo santo, separado ao Senhor. Que nós possamos, ó Deus, nos apresentar na participação, ó Deus, do crente na santificação, nos apresentar para sermos santos, apresentar, ó Deus, o nosso coração diante do Senhor, pedindo para o Senhor nos sondar, revelar o caminho mau e nos guiar pelo caminho eterno. Por isso que sejamos, ó Deus, solícitos, nós possamos ouvir o clamor e nos apresentar com a vida diferente. Que a nossa vida jamais, ó Deus, jogue o nome do Senhor no lixo. Jamais, ó Deus, defrague o Teu Evangelho. Que jamais sejamos defraudadores, mas promotores do bom Evangelho, no nome de Jesus. Que no comércio, na escola, em casa e em todos os relacionamentos as pessoas possam ver Jesus em nossas atitudes, em nossas palavras e em nossas vidas. Abençoe Teu povo com a semana vitoriosa. Prepara-nos, ó Deus, para o Deus Santo, para encontros transformadores durante essa semana. Quando abrimos Tua palavra, fala conosco, Senhor. Quando nós nos ajoelharmos para orar, quebranta o nosso coração, aquece, ó Deus, a nossa alma, incendeia-nos, ó Deus, para Ti mesmo, que nós possamos nos encontrar na intimidade com o Senhor, e que no íntimo o Senhor possa revelar a Tua vontade a nós. Abençoe Teu povo, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a eterna consolação, a comunhão, as bênçãos do Espírito Santo repousem sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.
e amém. Você tem direito a 10 bons abraços aí, tá bom? Dê um abraço ao seu irmão, eu vou estar à porta ali também para te dar um abraço. Boa semana.